vamos continuar hoje estudando acerca da pessoa mais importante que nós temos na igreja, que nós temos na nossa vida. Nós vamos continuar estudando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. No Chuva Seródia, a palavra que veio ao nosso coração foi de nós trazermos de volta à igreja o tema central, principal, e esse tema é Jesus Cristo. A igreja tem que voltar ao seu foco principal, que é Jesus. É muito importante isso. E por que motivo? Eu vou pedir ao Tiago para ir me ajudando e mudando ali os slides, e para o segundo. E por que motivo ele é tão importante? E é isso que a gente vai gastar um pouco de tempo hoje, estudando acerca da pessoa de Jesus Cristo. Eu me lembro de uma vez, o pastor John Avanzini, ele falou acerca do Espírito Santo. Foi John Avanzini? Foi. Ele falou acerca do Espírito Santo. E ele disse uma frase que me marcou muito. Ele falou, eu não sei quantas reuniões você vai lembrar, quantos cultos você vai lembrar na sua vida, mas desse culto você vai lembrar. E é facto, porque até hoje eu me lembro daquele culto e me lembro daquela palavra, que foi tão poderosa. Há palavras que marcam a nossa vida. E a pessoa do Senhor Jesus Cristo tem que marcar a nossa vida. É um nome dado acima do nome, de todo nome. É a segunda pessoa da Trindade, é o eterno que entrou no tempo, o infinito e imenso que se esvaziou, o Deus que se fez homem, o Senhor do universo que se fez servo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Aquele homem que morreu na cruz e que todos os anos carregam-no numa procissão. Não, não é aquele. Não é aquele. Aquele é um homem, é um inventado pelos homens. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três pessoas sendo uma só. A unidade deles é tão perfeita que são três pessoas com características completamente diferentes um do outro, mas que formam um só. E nós precisamos ter muito cuidado com as doutrinas que se apresentam nos nossos dias. Há uma doutrina que diz que não há Deus, não há Espírito Santo, só há Jesus. Há uma doutrina que nós vemos em larga escala, que não se fala no nome de Jesus, só se fala em nome de Deus. E Deus é genérico, porque Deus cabe em qualquer religião. Qualquer religião fala de Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. Mas nós não só temos um Deus, como temos um Senhor, como temos um Redentor, como nós temos um nome dado acima do todo nome. Que nome poderoso! E que nome é esse? Que nome é esse? Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade, o eterno que entrou no tempo. Que coisa preciosa isso. Os nossos dias são contados 24 horas por dia. Temos uma hora que dá 60 minutos. Temos 24 horas por dia. Temos 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias que formam um ano. E esse é o nosso tempo, é o nosso cronos. É o tempo que é medido pelo relógio. Mas ele não está no nosso tempo. Ele está no Kairos. Ele está no tempo de Deus. Ele está na eternidade. E a palavra de Deus diz que um dia para ele é como 1000 anos, como a vigília da noite que passou. Em Gênesis há uma escala das idades que os homens viveram. Adão viveu 900 e tanto, Melquisedeque viveu 900 e tanto. Enos, vários homens viveram 900 e poucos anos. Matusalém, o que viveu mais. Mas uma coisa
nós precisamos prestar atenção, nenhum deles viveu um dia da eternidade de Deus. Nenhum deles. Ainda que tenham vivido 900 e tantos anos. Já pensou um homem viver 900 anos? A gente vivendo 85, né, pastor? Já está... Imagina 900 anos. Mas não viveram um dia da eternidade de Deus. Esse Jesus Cristo, o profeta messiânico Isaías, no seu livro, capítulo 9, versículo 6, diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Diga comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nós precisamos conhecer esse Jesus Cristo. Nós precisamos, a igreja precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. E é tão importante porque, veja, a própria humanidade, ela foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha que história! Qual foi o profeta do mundo que dividiu a história? Nenhum deles. Nenhum deles, nem Buda, nem Maomé, ninguém dividiu a história. Então, como é que ele pode estar no mesmo patamar de importância dos outros profetas? Como é que ele pode estar no mesmo patamar de importância dos outros deuses? Não tem como. Sendo que ele é Deus. Ele é um único Deus. Ele é o Deus que deixou a sua divindade para se tornar um homem. Um homem como eu e você. Viveu aqui, morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E o túmulo dele, que as pessoas vão lá visitar, está vazio. As pessoas sabem onde é o túmulo de Maomé. As pessoas sabem onde é o túmulo de Abraão. As pessoas sabem onde é o túmulo desse e daquele, mas ninguém sabe. E eles estão lá. Mas acontece que no túmulo de Jesus está lá vazio. E eles vão lá todos os anos ver, vão lá ver se está vazio mesmo. E continua vazio. Porque ele ressuscitou. E isso marcou tanto a história, que nós temos o antes da crucificação e o depois da crucificação. E nós, como igreja, nós precisamos atentar para isto. Porque antes da crucificação, Jesus veio cumprir completamente a lei. Eu não tenho tempo para entrar nisso agora. Mas quando Deus deu 10 mandamentos ao homem, através de Moisés, através das tábuas da lei, e o homem deveria cumprir aquilo para poder receber o favor de Deus. Mas acontece que a lei só tinha 2 ministérios: condenação e morte. A pessoa cumpria os 10 mandamentos e estava condenada e morta. Aí os homens criaram não só adotaram os 10, criaram mais 613. 613 mandamentos. Desses 613 mandamentos haviam mandamentos religiosos, haviam mandamentos legais, porque Israel era uma nação cujo rei era o próprio Deus. Então havia mandamentos legais e havia também os mandamentos cerimoniais, morais e os mandamentos legais. Quando Jesus veio, ele cumpriu todos os 613, cumpriu os 10 e os 613, porque ninguém conseguia cumprir. Ninguém. Jesus cumpriu todos. Todos, 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 todos. Quando ele morreu, ele disse: está consumado, está feito, está cumprido. E hoje, nós não temos mais que atentar para aqueles mandamentos. Jesus Cristo resumiu todos aqueles mandamentos em 2. Amarás ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Você cumprindo esses 2 mandamentos, todos os mandamentos estão cumpridos. E nós precisamos atentar para isto. Por quê? Porque antes da crucificação de Jesus, a lei ainda estava sendo cumprida.
quando Jesus se ofereceu como sacrifício, como cordeiro, foi o sacrifício definitivo. Por isso que nós não oferecemos mais cordeiro hoje. Foi o sacrifício definitivo. De uma vez por todas, ele se ofereceu por amor a mim e a você. A morte dele foi definitiva e o nosso pecado foi cravado nele lá na cruz. O meu pecado, o teu pecado, foi cravado lá na cruz. A sentença que havia sobre nós, que nos era contrária, a sentença de condenação e de morte, foi cravada em Jesus na cruz. E hoje nós não somos mais, não estamos mais debaixo dessa sentença. E a palavra de Deus diz, veja o seguinte, João 10,10 diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E nós precisamos aqui parar e notar uma coisa. Veja, antes da crucificação, muito antes da crucificação, Jesus disse, olha, o ladrão, e nós subentendemos que é o diabo, ele veio para quê? Qual a função dele? Qual a função do diabo? Há necessidade de você estudar sobre o diabo para saber quais são as obras dele? Diga-me, vale a pena a gente perder tempo estudando sobre o diabo? Vale ou não? Por quê? Por que ele veio fazer? O que ele veio fazer, Maria? E meu pai dizia, e só? Meu pai dizia, o que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. E só. Não sobra mais nada. Só que tem uma coisa. Isto foi antes da crucificação. Quando Jesus foi crucificado, e que ele levou a morte, ele derrotou a morte e o inferno, e ele tomou as chaves, está escrito na palavra que ele tomou as chaves da morte e do inferno, e que ele derrotou o diabo. Em Hebreus 2,14 ele diz assim, e visto como os filhos, quem aqui é filho? Quem aqui é filho? Você é filho, tem certeza? Absoluta? Tem dúvida não? Hã? Pastorzinho, tem dúvida? Tem não? Pastorinho. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, como é que Jesus fez? Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Isto é o diabo. Você tem que ter medo dele? Então por que tem? Então por que tem? O diabo está me perseguindo. O diabo está ali na esquina. A Bíblia diz o quê? E visto como os filhos, quem é que é filho? Participam da carne e do sangue. Ele participou das mesmas coisas. Então ele veio, participou dos mesmos sofrimentos que nós. Das mesmas agonias que nós. Hoje nós temos um homem que é Deus, assentado à direita de Deus e está intercedendo por nós. Então, quando a Aida está orando, ele está lá em cima olhando e dizendo, eu sei o que a Aida está passando. Eu passei? Eu sei o que é essa dor, eu sei o que é esse sofrimento. Eu sei o que é. E ele responde. Que tudo que pedirmos no nome dele, será dado. E ele diz, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o... E Colossenses 1,13 diz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Onde é que você hoje está? Onde você vive hoje? Ah, eu vivo na Pontinha, pastor, eu vivo na Amadora. Não, você vive no reino do Filho do seu amor. E neste reino é impossível o diabo te tocar. É impossível o diabo te tocar. O diabo, para poder conseguir tocar, ele só se tiver autorização de Deus. Caso contrário, em hipótese alguma. Quando Jesus estava falando com Pedro, ele disse a Pedro, que Pedro disse, né? Eu jamais te negarei, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse, eu fico imaginando o ar de misericórdia, não de deboche, de misericórdia de Jesus para Pedro. Pedro, antes que o galo cante, quantas vezes? Tu me negarás, Pedro. Eu? Você, Pedro. Você vai me negar. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Você vai me negar. Ô, Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Mas eu... Olha, acha aí essa passagem, Sérgio, por favor. Leia aí, por favor. Olha só. Olha só. Pedro, o diabo pediu para cirandar com você, Pedro. O diabo pediu para aprontar com você, em nosso português aqui. Não sei qual é a palavra que vocês usam aqui em Portugal. Se é aprontar ou... O diabo pediu para criar sarrilhos para você. Pronto. Não é sarrilhos? Problemas? Sarilhos. Mas eu roguei por ti, Pedro. Eu acho interessante... Já achou? Lucas 22:31. Lê. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás despediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha que interessante. Ô Pedro, o diabo pediu para te moer como trigo. Na peneira, quando joga para cima, e vê o que sobra, nada. Mas eu roguei por ti. É interessante que Jesus disse assim, mas eu proibi, Pedro. Não, ele não vai te tocar, não. Não, eu roguei por ti. O ano passado eu vi essa palavra. Não foi, seu Sérgio? Não foi? Eu não ouvi essa palavra o ano passado? Alguém me deu essa palavra o ano passado. Antes de eu ficar doente. Não. Não, ele é empregado de Deus. Ele é empregado de Deus. Ai, pastor, como assim? O diabo é empregado de Deus. Ah, pastor, você não vai falar de Jesus Cristo? Vou. Mas você tem que saber isso. Por quê? Porque ele tem que ficar no lugar dele? Qual é o lugar dele? Derrotado, vencido, vilipendiado, aniquilado, humilhado, pisado, desbaratado. Português que você quiser. Português que você quiser. Pastor, ele me colocou doença. Não. Não te colocou nada. Ele não te colocou nada. Só acontece alguma coisa se houver permissão de Deus, para propósito e glória de Deus. Por quê? Porque ele disse aqui, ele aniquilou o que tinha o império da morte. Hoje nem a morte, que nós chamamos de morte, aquela passagem que nós temos de entrar num caixão, ser enterrado, colocado num buraco, isso não é morte, isso daí é viagem para nós, é passagem, é ir para a glória. Ou para o Hades. É ir para a glória, é coroação. E se por um acaso morrermos doente, morrermos em ignomínia ou em vergonha, quando ressuscitarmos não vai ser em vergonha, vai ser em glória. Não perdemos nunca. Não perdemos nunca. O cristão não perde
Nunca. Diga comigo, eu não perco nunca. Mas, pastor, como a gente não perde? Nunca. Jamais. Diga. Está falando que diz que ele matou a morte, mas aniquilou. 1:10 e que manifesta agora pela aparição de nosso Pera. E que manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. o qual aboliu. Por favor. Por favor. 2 Timóteo 1:10, por favor, que vale a pena a gente olhar isso. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida. Ele trouxe à tona a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Oh, queridos, que poder nós temos. Ou que poder está em nós. E este poder é Jesus Cristo. É em João. Exatamente. Nós dizemos, e vocês vão se lembrar que 2020, 2021, eu falei isso muitas vezes, o pastor João fala isso muitas vezes, de que não são inimigos do nome de Cristo, mas são inimigos da cruz de Cristo. Eles não são inimigos do nome, porque este nome tem poder. E os dons são dados sem arrependimento. Então, muitos dos que nós conhecemos, que eram homens poderosos em Deus, que a palavra era poderosa em Deus, hoje continuam operando milagres. Por quê? Porque os dons são dados sem arrependimento e os milagres são feitos em nome de Jesus Cristo. Mas são inimigos da cruz de Cristo. Vocês não veem ele falando essas coisas. Vocês não veem ele falando acerca de Jesus. Hoje estava eu e o Sérgio e a Donzília assistindo um pedacinho. A Donzília, opa, olha, a Zélia. E ela ficou brava. E nós estávamos vendo ali um programa de TV em que a mulher falava 30, 40 vezes. Isso é profético, hein? 30, 40 vezes. Depois você edita aí, Tiago. 30, 40 vezes Deus. E aí falou uma vez Jesus. Deus, 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 Deus. E nós, pelo amor de Deus, fala Jesus. Uma vez na vida, pelo menos. E por que não fala? Porque Deus é genérico, cabe em qualquer religião pode assistir aquilo e ficar bem. Porque você vai ali, ele tem Deus, você vai lá, ele tem Deus, você vai lá na mesquita, tem Deus, você vai lá na sinagoga, tem Deus, você vai lá no sei lá onde, tem Deus. Mas Jesus não tem em todo lugar. Jesus não tem em todo lugar. Jesus está dentro dos filhos de Deus. Jesus, Tiago, por favor, lá, é a verdadeira luz do mundo, porque é apenas por meio dele que os gloriosos atributos de Deus... Olhe, presta atenção nisso. Eu fiz questão de colocar isso em slides para vocês lerem, porque grava-se muito mais, às vezes, no estudo, do que somente falar. Porque isso é importante. Veja o seguinte. Jesus é a verdadeira luz do mundo. Porque é apenas por meio dele, por meio de Jesus, que os gloriosos atributos de Deus brilham de modo mais resplandecente no mundo. É através de Jesus que os atributos de Deus, o poder de Deus se manifesta. E quando nós só falamos Deus, 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 nós estamos limitando. Há uma grande limitação. O inferno, ele estremece, não é o nome de Deus, é o nome de Jesus Cristo. Este nome, o Pai concedeu este privilégio ao Filho.
até que o tempo se cumpra. E então ele entrega tudo de volta para o Pai. E Jesus disse, olha, o Pai entregou tudo, excetuando-se, através de Paulo, excetuando-se aquele que entregou todas as coisas. Então o Pai não está sujeito ao Filho, mas todo o resto está. Tudo está sujeito ao Filho. É a luz que brilha no meio da humanidade pecadora e merecedora do juízo de Deus. O que eu e você merecemos? O inferno. Nós merecemos o inferno. Mas por causa de Jesus, somos tratados como filhos. Por causa de Jesus, nós ganhamos o céu. Aqueles que mereciam o inferno, que mereciam a morte, por causa da obra graciosa de Jesus na cruz, hoje são dignos do céu. São dignos de ser ouvidos pelo Pai. Que coisa interessante. Veja, Jesus Cristo é o mesmo que foi ontem, é hoje e será para sempre. Seus atributos são os mesmos. Daqui a pouco nós vamos ver alguns atributos dele. Suas obras são as mesmas. É o Deus tornado ser humano. Alguém abra, por favor, aí em João 1,14. Ou coloca lá, se for possível. Não, alguém leia aqui, a gente repete aqui. Deus tornado ser humano, João 1,14, para salvar as pessoas. A palavra de Deus é tão poderosa que ele poderia dar uma palavra e nós estaríamos salvos. Mas na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam reunidos quando eles traçaram o plano da graça. Efésios 1,3 diz que ele nos abençoou antes da fundação do mundo. E a maior bênção que nós recebemos não é financeira, não é saúde. A maior bênção que nós recebemos é a nossa salvação. E isso foi traçado na eternidade. Lá na eternidade, o mansinho já estava no projeto de Deus. Lá na eternidade. Lá na eternidade, a Aida estava no projeto de Deus. Lá na eternidade, o Zé Antônio estava no projeto de Deus. Lá na eternidade, a Mãe Ninja estava no projeto de Deus. Lá na eternidade, o Viegas estava no projeto de Deus. Cada um de nós, na eternidade, estávamos no projeto de Deus. Não foi agora. Foi na eternidade. Nem foi quando o homem pecou. Foi na eternidade. Olha quanto tempo o projeto está feito. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia recusar a sua graça. Mas o projeto estava feito. Eu não vou desistir do homem. Eu não vou desistir da minha criação. Eu vou enviar o meu filho no tempo determinado para que ele possa salvar de uma vez por todas o que se havia perdido. Alguém achou João 1,14? Está lá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo, esse era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Nós recebemos um presente em que nós não pagamos absolutamente nada. Deus desce a este mundo, depois nós vamos ler Filipenses 2, 5 a 11, ele desce a esse mundo, se despe da sua glória, se despe da sua divindade e se faz homem, achado na forma de homem. Ele humilhou-se a si mesmo, ele não se contentou em ser um homem, ele foi ser servo. Ele aniquilou-se a si mesmo e foi até a morte, e morte de cruz, a morte mais horrenda que poderia haver. O homem que era morto na cruz não era digno de ter uma sepultura. Era jogado num lixão e coberto de cal. Ninguém nunca mais achava.
Mas o projeto de Deus não permitiu que isso acontecesse com ele. O projeto de Deus colocou um homem que se compadeceu e colocou ele num túmulo novo. No projeto de Deus colocaram lá uma pedra, uma rocha enorme. Mas o que é certo é que ao terceiro dia aquela rocha foi removida sobrenaturalmente. E aquele que estava morto ressuscitou. E quando ele foi levantado na cruz, eu e você fomos levantados com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando ele levantou, nós levantamos juntamente com ele. Que privilégio nós temos. Por que não se fala tanto em Jesus? Porque toda a obra de Jesus tem que ser falada, e o diabo não quer que fale. Porque quando se conhece a verdade, as pessoas são libertas. Quando conhece a verdade provoca o quê? Libertação. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos do jugo, nós somos libertos da religião e nem permitimos religiosidade mais em nossas vidas. Nós somos livres em Cristo. É por isso que quando se fala muito de Deus, as coisas ficam limitadas. Por quê? Quem é que aparecia no Antigo Testamento? Não era só Deus? Só se falava em Deus. Em Deus, em Deus. E naquela época estava debaixo da lei. Onde é que os homens conseguem subsídios para subjugar as pessoas? No Antigo ou no Novo Testamento? Onde é que tem subsídios para as pessoas lançarem maldição umas às outras? Onde tem subsídio para as pessoas lançarem medo umas às outras? Só no Velho Testamento. É por isso que se fala tanto em Moisés. É por isso que tem gente que se intitula Moisés. É por isso que se fala tanto em Josué, em Elias, em Isaías, em Davi. Por quê? Porque lá tem subsídios. No Novo Testamento não tem. No Novo Testamento não tem subsídios para isso. Jesus não deu subsídios para essas coisas. Cai tudo por terra. Os apóstolos não deram subsídios para essas coisas. Por sinal, quando nós olhamos o currículo apostólico, o currículo exigido para alguém ser apóstolo, nós ficamos com temor e tremor. Por quê? Porque para ser apóstolo, primeiro tinha que ter visto Jesus. Tinha que ter visto Jesus face a face. Tinha que ser testemunha da sua morte e da sua ressurreição. E Paulo, quando acrescenta o seu currículo pessoal, e ele diz, eu sou um abortivo. Por misericórdia eu sou apóstolo. Porque Deus abriu uma porta. Por quê? Porque houve alguma falha lá atrás. Ele deu ordens. Olha, vocês são testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. E Deus levanta Paulo para ir aos gentios. E aí ele dá o currículo dele. Chicoteado não sei quantas vezes, naufrágio, fome e por aí afora. Mostra-me alguém que cumpra esse currículo. E tudo por amor a Jesus. Quando você lê Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos dará também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dos mortos. E aí ele vai, a morte, a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, o espada. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá separar do amor de Cristo? Ninguém. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do nosso Salvador. Isso é que quer dizer Jesus. Salvador, Messias, ou Cristo, quer dizer ungido, ungido de Deus. Meus queridos, nós precisamos atentar mais para esta segunda pessoa da Trindade.
Nós precisamos atentar mais para o Senhor da igreja. Ele é o anjo do Senhor que aparece lá no Antigo Testamento. Todas as vezes que houve aparição de Deus no Antigo Testamento, era Jesus que aparecia. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas em Jesus Cristo nós vimos a glória do Pai, a glória do unigênito do Pai. Nós precisamos prestar mais atenção a isso e deixarmos tantos os personagens do Antigo Testamento. Não é que nós não vamos olhar para eles são exemplos para nós. Está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Mas exemplo muito superior nós temos em Jesus Cristo. Nós temos exemplo de vitória, exemplo de que é possível viver nesta vida vencendo o pecado. É possível viver nesta vida de acordo com a vontade expressa do Pai em sua palavra. Jesus fez milagres, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ou como já dizia o Zé Antônio, ele curou os demônios e expulsou os enfermos. Eis que me enganei. E ele sempre fazia o bem. Até quando ele chutou lá, que ele pegou a zorrague, o chicote deu nos vendilhões do templo, ele estava fazendo bem. Por quê? Porque ele dizia, a casa do meu pai será chamado casa de oração. O zelo de Deus me consumiu. Ele estava fazendo bem. Agora você veja que este Jesus foi rejeitado. Pode pôr lá, Tiago, por favor. Aqui já está no slide 7. Foi rejeitado pela maioria do povo e rejeitado pelas autoridades. Ele foi submetido à morte e morte de cruz. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu, onde ele está, para interceder por nós, interceder pelos seus. Hebreus 7, 25. Mas ele vai voltar. Na sua segunda vinda, ele vai buscar a sua igreja. E que dia glorioso será, mas que dia tenebroso será. Glorioso para nós, os que permanecermos firmes, e tenebroso para todos aqueles, mesmo que pregaram o evangelho, expulsaram os demônios, curaram os enfermos, mas praticaram a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Que dia terrível. E você sabe o que é mais triste? O que me entristece quando eu leio esse texto? Que muita gente conhecida está enquadrada ali. São os tais que são inimigos da cruz de Cristo. Nós estamos num tempo, e por que é importante nós entendermos isso? Porque nós estamos num tempo, não sabemos quando, nós não sabemos se tem 30 anos, se tem 40, 50, 10 anos, 1 ano, não sabemos. Quem disser que sabe, é mentiroso. Não sabemos o dia que ele vai voltar. Porque tudo pode acontecer de um minuto para outro, como pode demorar 50 anos para acontecer, 100 anos, nós não sabemos quando ele virá. Mas o que é certo, ele virá. O que é certo é que Jesus pode vir para você hoje, ou para mim hoje. A realidade é essa. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou seja, para arrebatar a sua igreja, ou para me levar ou levar você. O que é certo é que nós não sabemos, nós costumamos dizer que nós não sabemos o dia de amanhã. A realidade é que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. Ah, pastor, mas eu estou no culto. Quantos relatos de irmãos que morreram dentro da igreja? No culto. Não sabemos. Ele pode voltar a qualquer momento. Temos relatos de irmãos que foram fazer visita. E um tiro ceifou a vida. Há um irmão da igreja em que fazemos parte, o irmão, cheio do fogo do Senhor, foi fazer uma visita. Numa favela. Comunidade, como chamam lá agora.
E um tiro, uma bala perdida, ceifou a vida do irmão. E ele estava fazendo o quê? Cumprindo o mandamento de Jesus. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós queremos ser controladores até do tempo. Mas nós não somos. Ele é o controlador do tempo. Ele é o Senhor. E hoje as pessoas o que é que têm feito? Estão fazendo de Jesus o seu mordomo. Estão fazendo de Jesus o seu empregado. Estão fazendo de Jesus aquele que é o mensageiro. Olha, vai lá, leva esse recado e me traga logo. Quando a palavra de Deus diz que não somos nós que mandamos, é Ele que manda. É Ele quem manda. Não somos nós, não é você nem eu. O Senhor é Ele. Diga, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Atenta para este nome, atenta para mais, leia mais os evangelhos, leia mais as epístolas, estude mais a palavra de Deus para conhecer esse Jesus bendito que se fez maldição no nosso lugar, esse Jesus que se tornou filho da ira. Ele passou por tudo aquilo que nós somos. Jesus passou por tudo. Ele foi levado à cruz, e pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, de tal maneira que o Pai não podia olhar para ele. A agonia de Jesus naquele jardim, quando ele suou gotas de sangue, não é porque ele ia sofrer, e porque ele ia levar o pecado do mundo, foi para isso que ele veio. A agonia dele é porque ele sabia que a comunhão dele com o Pai seria interrompida. Não é por causa do sofrimento, ele veio preparado para isso. Ele veio preparado para ser humilhado. Mas a questão é que quando Jesus, naquele jardim, sentiu toda a carga, a responsabilidade de tudo que vinha sobre ele, ele viu o Pai vai virar as costas para mim. Eu vou perder a comunhão que eu tenho com o Pai. E ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é o sofrimento. Não é a morte na cruz. A separação do Pai. A separação do Pai. Ele que era um com o Pai. Comunhão. Veja que ele desceu, ele veio para cá, mas em minuto nenhum ele perdeu a comunhão com o Pai. Ele podia estar muito atarefado, mas ele largava os seus discípulos e ia ter comunhão com o Pai. E ele ia perder isso. Deus também correu um risco. Que ele também poderia dizer, eu não vou passar por isso, eu não sou obrigado. Eu sou Senhor, não sou obrigado. Mas ele, que era santo, que é santo e sempre será santo, se fez pecado para que nós fôssemos resgatados da condenação e do poder e da presença do pecado em nós. O sacerdote e o sacrifício. O sacerdócio oferecia o sacrifício. Ele veio como sacerdote perfeito, sem pecado. Porque o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Ele não precisava, ele não tinha pecado. E ainda assim, ele veio e se colocou como sacrifício, como cordeiro. O sacrifício sem mancha. O sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, branquinho, limpinho, puro. Se ofereceu no nosso lugar. O verbo, a palavra que se fez carne e vestiu pele humana para revelar a graça e a glória do Pai.
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Romanos 8:3. Ninguém viu o Pai. Nunca. Moisés, diz a palavra que ele falou com Deus. Mas quem é a palavra? Era Jesus que estava ali com Moisés. Era Jesus com quem Moisés passou 40 dias e 40 noites. Sempre. Quem foi que Abraão viu quando foi para a destruição de Sodoma e Gomorra? O Senhor Jesus ali com ele, que ceiou com ele. Quem foi que Abraão viu quando ele trouxe os dízimos para Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Jesus. Um rei sem linhagem, sem genealogia, mas devia ser muito poderoso, porque todos os reis concordaram em dar o dízimo para ele. Em toda a história, quem vinha na viração do dia falar com Adão? Jesus. Em toda a história ele está presente. Não há como fugir, é que antes ele era chamado de Deus. Diz que a palavra tem mais de 300 nomes. Uns dizem 200, outros dizem 300. O que eu sei é que há centenas de nomes na Bíblia para o mesmo, para Jesus Cristo. Jesus, o caminho, fez-se pecado para que fôssemos resgatados da condenação, do poder e da presença do pecado. Olhe, não brinque com o pecado. Não normalize o pecado. O pecado não tem mais parte em nós. Cuidado com o pecado. Porque o pecado, ele é sorrateiro. Ele é sutil. Hebreus 12 fala que nós temos... Hebreus 12. Do pecado e do embaraço, que tão de perto nos rodeia. 12:1. Veja, embaraço não é pecado. Mas há muita gente se deixando levar por muitas coisas. Por conversas, por fofocas, por disque-disques. Hoje eu fiz uma publicação, algo que veio no meu coração. Uma pessoa que deixa a congregação, em que ela é pastoreada, em que ela é cuidada, em que ela é amada, em que ela é curada, sarada, ela é o tempo inteiro inspecionada, cuidada de todas as maneiras, acompanhada. O que leva essa pessoa a abandonar essa congregação? O orgulho e a vaidade. Porque não há explicação. Como que uma pessoa pode... Qual é o sonho de uma ovelha? Não é ser cuidada, não é ser pastoreada, não é ser amada. E quando tem isso, abandona por quê? Orgulho e vaidade. E o orgulho e a vaidade precede a queda. O orgulho e a vaidade precede a queda. O pecado de Lúcifer não foi a rebelião. O pecado de Lúcifer foi o orgulho e a vaidade, que ele deixou entrar no seu coração e aí provocou a rebelião. Orgulho e a vaidade fez com que houvesse iniquidade no coração daquele homem. Daquele ser, perdão. O orgulho e a vaidade. E o orgulho e a vaidade é algo que tem derrubado as pessoas nos nossos dias. Seja nos púlpitos, seja nas cadeiras. Porque eu tenho que ser. Eu quero ser. Porque ele, não eu. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que ser nomeado. O eu. Foi o que eu disse no fim de semana. Menos eu, menos homem, mais Deus. Mais o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós habitar isto, o orgulho e a vaidade não vai ter vez. O orgulho e a vaidade não vai ser chamado em nós. João disse,
no seu capítulo 17, aquilo que Jesus declarou. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E a prova é de que, voltando um pouquinho, nós falamos que Jesus apareceu no Antigo Testamento. Quando Moisés disse ao Senhor, quando perguntarem para mim, quando eu me apresentar lá, quem me enviou? Diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. E quando Jesus estava lá no jardim, e vieram buscá-lo, e ele disse, a quem buscais? A Jesus os Nazareno. Sou eu. Pum! Caíram todos. De novo levantaram. Quem vocês buscam? E sou eu. Aquele eu sou que falou para Moisés, era aquele sou eu que estou ali, que estava ali no jardim. Ai, poderoso. Que palavra poderosa. Quando ele disse, sou eu. Olha a divindade se manifestando. Os homens não conseguiram ficar de pé. Aqueles homens viram aquela glória que Isaías viu um pouquinho lá atrás. Isaías 6.